dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas mais uma vez aqui no nosso Seja Lúcida. Esse aqui é aquele canal que você tem para divagar com a gente. São muitos assuntos, são muitas pessoas interessantes que a gente traz por aqui, além, claro, do conteúdo que a gente vai desenvolvendo aqui à medida que vocês vão pedindo para a gente. Hoje estamos de podcast de novo, que é um dos momentos que eu estou desfrutando muito nesse processo todo aqui com vocês. E antes da gente falar um pouquinho da nossa convidada, eu quero lembrar vocês do nosso protocolo de reconhecimento, amiguinhas, amiguinhos, porque trabalheira danada, é uma delícia, mas, né, a gente para, vem gravar, contata os entrevistadores, as entrevistadas, prepara aí o trabalho com elas, depois a gente vai, edita esse vídeo, sobe esse vídeo para vocês. E aí, para mim, é muito importante ter vocês aí me sinalizando que vocês estão acompanhando. Então, deixa o seu joinha, o seu like ou o seu gostei. E já assim que você abre o vídeo, já deixa ali o joinha. Ai, mas e se eu não gostar? Lá no final você dá o dislike, tá tudo certo, tá bom? Mas a gente às vezes esquece no final de dar é o like, né? Então o dislike a gente não vai esquecer se não gostar, ok? Mas também pode deixar o seu comentário, que o seu comentário pode gerar assuntos pra gente trazer aqui coisas interessantes para vocês. Essa semana mesmo eu estou soltando aqui um conteúdo para vocês entre hoje e amanhã. Nós estamos aqui, né, semana que a gente está meio perdida aqui, mas entre hoje e amanhã a gente está soltando aqui para vocês um conteúdo de uma pessoa ali nos comentários, né, que ela pediu, falou do assunto ali, olha, e esse assunto tal. Então, eu já preparei esse conteúdo, já gravei, já está indo para o ar, e é sobre isso, tá, gente? Então, compartilha se faz sentido para alguém, principalmente hoje, o assunto de hoje para mim é muito relevante, eu acho que até para essa galerinha, sabe, os nossos filhos que estão se inserindo no mercado de trabalho, é um assunto muito pertinente, muito bom, e a gente trouxe uma pessoa assim que se dedica demais ao que ela faz. Então, é isso, vai compartilhando. Se você não se inscreveu no canal, se inscreve lá, ativa aquele sininho de notificação para quando a gente subir coisa nova aqui você receber, tá bom? Esse é o nosso protocolo de reconhecimento e muita gratidão por estar aí com a gente. Quanto à nossa convidada de hoje, ela é uma pessoa que ela entrou na minha vida assim muito quietinha, né? Ela estava passando por um processo bem difícil, aí uma amiga fez a ponte aí entre a gente, pra gente conversar um pouquinho, fazer um processo meio que de aconselhamento terapêutico, né? E ela entrou muito quietinha, mas assim, com muita clareza. Ela é uma pessoa que, já de cara, eu percebi que ela tinha muita clareza, porque ela não teve rodeios. Ela chegou, ela conversou comigo e ela falou: eu preciso superar isso, fazer aquilo, aquilo. Oh, que bom se todo mundo chegasse assim com essa clareza, né? E aos poucos a gente foi se conhecendo através da nossa rede de contatos e tal, fomos convivendo um pouquinho mais. E eu trouxe ela para perto, claro, porque ela tem muito que nos ensinar sobre todo o trabalho que ela faz. Eu estou falando da queridíssima Andréia. Seja bem-vinda, querida, nesse canal aqui. Obrigada. A Andréia, ela vai se apresentar para vocês, tá bom? Ela vai falar quem ela é, o que ela faz, tá? E a partir daí, eu já vou começar a puxar o gatilho aqui para nessa hora que a gente tem aqui, ela poder desenvolver o máximo de assunto possível que vai servir para vocês. Para você que está no mercado de trabalho, para você que está se recolocando no mercado de trabalho, para você que tem equipe, que gerencia, ou seja, é todo por esse meio aí, e para você que tem filhos na fase de inserção no mercado de trabalho. Então, ela vai se apresentar aqui para vocês e mais uma vez bem-vinda e obrigada por fazer né, um buraquinho aí na sua agenda para estar com a gente, Andréia. Obrigada mesmo. Obrigada, eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui e é um prazer, é uma honra estar aqui nesse momento. Ai, tá bom, né? Bom demais isso. Se apresente para nós, então, quem que é a Andréia? Então vamos lá. Bom,
Eu sou a Andreia, profissional da área de recursos humanos, né? Formada, pós-graduada, atuo há mais de 10 anos na área e estou cuidando de pessoas, né, nas organizações, cultura, desenvolvimento, indicadores. Hoje tenho aí a expertise em todos os subsistemas da área e não sou de falar daquele clichê assim: "Ai, por que que você escolheu a área de pessoas?", porque eu amo pessoas. Só que é assim, né, às vezes a gente ama, às vezes a gente odeia, né. Então, assim, pessoas, né, eu encaro como um propósito de vida mesmo, né. Eu cresci num ambiente familiar muito propício para isso, né, um ambiente em que eu vi os meus pais cuidando de mim, né, eu sou filha adotiva, então eu vi esse amor, esse Cuidar. ato de compaixão, de amor pelo outro, através da minha vida, e a partir disso, quando eu vou analisar a minha história, eu entendo por que que eu escolhi a área de pessoas, né. Uau! E É você escolheu mesmo, tipo, não caiu de paraquedas. Não, não, foi assim, eu já sabia que, assim, era totalmente humanas, né, Aham. nada de exatas, era totalmente de humanas, então eu vejo que é como um propósito mesmo de retornar aquilo que veio para mim, sabe. E eu cresci nesse ambiente, nesse lar em que eu via os meus pais fazendo pelos outros também, né, dividindo o que tinha com os outros muitas vezes. E é uma das áreas, assim, para a maioria das pessoas, muito desafiadora É, lidar com pessoas, que é o que não você é falou, você fácil. passa no extremo de amar a pegar ranço, né, dependendo. Porque é isso, são pessoas diferentes, características, comportamentos, culturas diferentes, então tem os seus desafios, não é só aquele mar de rosas, não adianta a gente enfeitar e falar que é, porque não é, é um desafio. Você querendo, amando ou não, digamos assim, você tem o seu os seus objetivos ali, né, as suas demandas e tem que fazer, E né. tem que fazer. É E isso. tudo esse trabalho, todo esse estudo, toda essa questão, a gente entra um pouquinho antes da gente falar de coisas mais concretas, né, como que fica a questão família? Porque você tá ali o dia inteiro rodeada de BOs, né, e chega em casa, é É, mais pessoas, mais pessoas pra olhar, pra que é um cuidar. pouquinho mais difícil, porque aqui já tem também o componente emocional, né. Então, É, a Andreia, ela é casada, né, tem uma filha, é. e como que fica isso? É o equilíbrio, acho que todo profissional que trabalha fora, toda mulher, né, mãe, enfim, casado, enfim, tem sua família e tudo mais, tem sua vida fora, né, a gente não vive só de trabalho, né, então a gente precisa organizar e arrumar, né, formas de estratégicas de balancear tudo isso, de não levar o estresse para casa, e essa questão é muito da gente se cuidar, né, cuidar do nosso mental, cuidar do nosso físico, ter os nossos momentos só nosso, né, para conseguir ter gás para, além do trabalho fora, ter esse cuidado em casa. Botar para carregar, né, a bateria Exatamente. para segurar. É. Já entrando em assuntos, né, concretos, porque a gente tem uma hora e a hora voa, você vai ver no final, tá. A gente entende hoje que o mercado de trabalho, ele mudou completamente. E eu acho que, assim, ele já vinha passando por mudanças, né, a gente teve a questão da revolução industrial ali, toda essa, né, essa parte histórica, a partir daí ele seguiu mais ou menos um padrão, esse padrão foi se transformando a partir dos anos 2000 com a questão das tecnologias e tal, né, só foi, acelerando, mas eu entendo que a gente teve aí uma questão também pandemia, antes e depois da pandemia, É. né. Então, essas transformações que vão redefinindo as organizações, como que você consegue, trazer isso para a gente hoje como um conteúdo mesmo para essa galera que vai encarar o mercado de trabalho ou está se recolocando, como é que tá hoje? Como que você vê isso hoje? Estamos nesse mundo bunny, né, que é esse mundo instável. Bunny, Bunny antes era Insta. VUCA, né, agora já mudou. Olha só, o que que é a Bunny VUCA?
Então, nós estávamos na era dos estudiosos, né? Informavam que a gente estava no mundo VUCA, né? Então, tinha ali alguns, é, enfim, diretrizes relacionadas àquele tempo que a gente estava vivendo. E agora a gente está no mundo Bunny. O mundo Bunny, né, resumidamente, é o mundo que a gente está hoje, um mundo estável, um mundo de mudanças constantes, né, tecnologia. Então, quem está no mercado precisa se atualizar, precisa se manter totalmente nesse lifelong learning, estudando sempre. Ou seja, estilo de estudo para sempre. Sim, sim, porque e também ter a questão de se adaptar, né? Porque toda hora muda alguma coisa, toda hora uma nova Será tecnologia. que entra, então, são termos assim bem novos para mim, mas assim, pesquisando um pouquinho, falava de, tem umas tal de softs, que é as Hard skills. habilidades, Uhum. hards e Soft skills e hard skills. ou seja, já não adianta hoje eu ser um baita profissional técnico, saber de tudo, se eu Não. não consigo, por exemplo, mexer numa máquina ali. Exato. Assim, até falando sobre isso, trazendo alguns conteúdos que eu também estava analisando, né? O ano passado teve a reunião do Fórum Econômico Mundial. E eles falam, né, sobre essas tendências das competências dos próximos anos, né, até 2030, né? E eles colocam ali as diretrizes, né? Quais são as competências necessárias para o mercado? E a maioria das competências citadas foram as comportamentais. Comportamentais. As técnicas, né? Hoje está muito. O acesso à informação está muito fácil, né? IA, né? Então. Não, tá fluido, né? Você faz uma pergunta hoje pro Google, o Aham. Google já põe no modo IA, já. Uhum, exato, exato. Então, eles citaram ali principalmente as questões comportamentais. Então, inteligência emocional, adaptabilidade, criatividade, enfim, dentre outros. E acho que tem uma coisa aí que eu estava vendo esses dias e estava pensando até, né, a nível lá do que o meu esposo está começando a formar equipe, né? A cultura de feedback, como é difícil a gente receber feedback negativo para nós, né? Tipo, um ajuste. Aí tem que ter um preparo, né? Porque dar feedback não é todo mundo que sabe, né? Tem que ter um preparo, tem que ter uma estrutura, tem que saber falar, o que falar, a forma que falar, Ou o seja, momento. tanto eu que estou dando feedback e também quem vai receber. Tem que estar preparado, porque se tem essa cultura interna já de feedback, a pessoa não vai né, estar despreparada para receber, né? Então, diariamente, né, o feedback não é só aquele momento que é agendado, né, e tudo mais. É o Cultura. diário, diariamente. E hoje está se aprendendo isso nas faculdades? Como é que tá? Nos desenvolvimentos, né? Você precisa ter uma coisa à parte. Sim, sim. Para Tem que, esse tipo de coisa, a habilidade de se comunicar, comunicação não violenta, né? Hoje tem cursos específicos para isso, eu então gravei um ajuda conteúdo muito. até Então, sobre isso. então, exatamente. Então, ajuda muito, né? A liderança, porque assim, hoje a liderança, ela assume o cargo, não está preparada. Tecnicamente é muito bom, mas não sabe gerir pessoas, não foi preparado para gerir pessoas, então não foi preparado para dar um feedback negativo, né? Normalmente o que a gente vê nas empresas são líderes bonzinhos, que gostam e têm a habilidade de fazer a parte boa, digamos assim. Na hora Resolver de BOs resolver questões, de dar feedbacks é os negativos, maus do RH. pois é, a gente fica desesperado. É, quem trabalha na área sabe que é muito difícil. E aí empurra muitas vezes para a área de pessoas, né? E essa geraçãozinha mais nova, né, que precisa ser inserida, no caso, é a geração, acho que é a geração Z. É assim. Que idade é aí?
Tá em torno de 20, né, 21. É porque já tá vindo a Já alfa tá daqui a vindo alfa, pouco. é. Então já tá uma loucura. Mas essa é a que tá agora Atual. entrando, né, no mercado. É. Como é que tá para eles essa como é porque a gente vê memes, tá, esses dias eu estava vendo um meme, Muitos. gente, a menina chega atrasada, né, aí a chefe chega para ela e fala assim: "Ô, você atrasou, tá atrasada de novo", aí ela: "É que a minha mãe não me chamou". Aí vem outro assunto e tal, e a pessoa faz uma cobrança ali: "Olha, você já terminou o relatório?". "Ai, assim eu não consigo trabalhar". Isso é um mito, realmente é a grande maioria ou não? Porque eu vejo uma geração, assim, competente até, mas o que que tem de mito, o que que tem de verdade nisso tudo? Como que tá para eles isso? Como que tá para a geração nossa, sua, assim, né, que já tá ali na É. empresa, já tá recolocado, Uhum, lidar com essa galerinha nova que chega uhum. Eu acho que, primeiro de tudo, a gente não pode generalizar, nunca, né. né. E fala-se muito, né, dessa geração que é assim, que é assado, aponta-se muito, né, as questões. E o que eu vejo é que é uma geração muito competente, extremamente inteligente, rápido raciocínio, eles são sagaz e eles não aceitam trabalhar em qualquer ambiente. É uma geração preocupada com equilíbrio entre vida profissional e Que a pessoal. nossa geração não Não teve, e a teve. anterior a nós era pura Pior sobrevivência, ainda. né. Exato, exatamente. Então, acho que a questão aí é a liderança estar preparada para lidar com essa geração, falar, entender os valores dessa geração. Respeitar também, Respeitar, né. claro, porque nós também já tivemos esse processo, né, de inserção no mercado de trabalho, de primeiro emprego. Então, assim, eles têm valores diferentes da nossa. Então essa é a questão do choque, né, que eu vejo. Mas o que eu percebo é que a grande maioria não tem essa característica de, ai, né, que você comentou aí dos vídeos, dos memes, de tantas coisas que falam que é uma geração que não quer trabalhar, que isso, que aquilo, não. Eles querem trabalhar, só que eles não querem trabalhar nesse E em ambiente qualquer coisa. de trabalho que a gente tolera, né, a nossa É, geração tolerou, né. entendi. A questão vem também, eu acho que é um toque de alerta para a geração, né. Eu não sei que geração eu sou, tô perto dos 50. Tá. Aí você pensa, aí você Ver aqui depois a gente pesquisa. Mas assim, um discurso muito complicado é eu chegar para essa galera e falar assim: "Caramba, mas eu", e já ir com os dois pés no peito, né, porque eu chupei 18 horas de McDonald's na sua idade, e tal. Poxa, a gente estava ali num trabalho quase análogo à escravidão, né, sendo explorado, maltratado, acabando com a saúde. É. A turma da minha geração, o meu marido fala que eu não cresci porque eu só comia cachorro quente. Ele fala: "Você travou o seu crescimento, porque você não se alimentou". Porque ele fala a lógica dele é a seguinte: eu tenho um tronco grande, as minhas pernas são curtas, então ele acha que eu não cresci mais, porque a minha irmã é mais alta, meu irmão é mais alto, e ele acha que eu não cresci mais porque eu não me alimentei bem. Não sei se faz sentido ou não, mas é um alerta, porque, gente, eu não comia direito. Eu dormia muito mal, conciliando o estudo com a Hum. faculdade, um monte de café, um monte de refrigerante, É que era uma loucura. E é. hoje quando você vê uma jovem como a minha sobrinha de 25 anos, que desde que ela foi se formando, ela não pegava qualquer coisa, É. a gente fala assi dá assim: "Meu Deus!". E hoje ela está muito bem empregada, mas ela foi fazendo um caminho de estudo e tal, então hoje sim, hoje ela ganha em dólar. Pois é. Eles são muito determinados, né, e eles não vão trabalhar no que eles não querem, né, Eles vão fazendo o caminho vão deles. fazendo o caminho deles. E se aí vem a questão das empresas, como é que a empresa faz? Porque ela precisa do capital humano e Sim. geralmente tem a questão dos estágios, né, que é para essa galera pegar um pouquinho de experiência, mas aí é raro eles continuarem na empresa, porque eles vão buscar o rumo deles.
Não, podem continuar, desde que o ambiente seja um bom ambiente, Então, né? as empresas que estão precisando se adaptar e tá com Exatamente. dificuldade, né? Exatamente, porque se é um ambiente bom, um ambiente que tem uma boa liderança, um ambiente saudável, né, para a saúde, né, mental principalmente, eles vão ficar. Agora, se não é, pode ter certeza que eles já estão ali, já vão estar procurando Eles vão fazer o as horas que eles caminho precisam fazer para formação. e tchau. Exatamente. E a gente muitas vezes segurou muita coisa, talvez hoje, para dar essa estabilidade para eles, né? Porque eu Exato. acho que a gente, como mãe e pai, a gente não quer que o nosso filho seja explorado. É. E ao mesmo tempo, quando a gente sai do modo mãe e pai e entra no modo empresário ou empresária, aí a gente, tipo, ué, esses jovens não querem trabalhar? Traz seu filho, né? Então, a questão também, acho que do mercado, o que muitas empresas fazem é querer trazer um aprendiz, um estagiário, que já tem experiência. Não quer ter o trabalho de ensinar, porque não tem tempo, porque é tudo muito corrido, porque... Então, assim, acaba... os jovens que não têm experiência vão ficando para trás. Tanto que a taxa de desemprego entre os jovens de 18 a 24 anos está um absurdo. Altíssima. E aí, como que a gente faz? Vamos pensar hoje a nível de currículo, né? Antes, faz um currículo, imprime o currículo para mim, que eu vou lá na firma entregar. Então, para esses jovens hoje, Andréa, como é que faz hoje um currículo profissional? Ou só a pessoa como uma marca, hoje a gente se vender, né? A questão do LinkedIn, hoje o LinkedIn acabou se tornando aí o que é um currículo, por assim dizer. Uma vitrine. Uma vitrine. LinkedIn é uma vitrine. Esses jovens hoje, eles necessitam, então, trabalhar um pouquinho melhor essas questões para eles poderem ter mais possibilidades, né? Hoje em dia está muito mais fácil, né? Como você falou, antigamente, currículo, imprimir, entregar na porta das empresas, nas agências. Eu fiz isso também. Mas agora, tudo digital, tudo muito fácil. Pelo celular você consegue fazer. Então, tem essa facilidade, né? A questão é como estruturar, né? Fazer de uma forma realmente que seja sua vitrine. Encare sempre como o currículo, tanto o currículo quanto o LinkedIn, como uma vitrine profissional. O primeiro contato antes do recrutador falar com você, o que ele vai ver primeiro é o seu currículo, é o seu LinkedIn, né? Então, por exemplo, falando de LinkedIn, por exemplo, o LinkedIn, ele é a vitrine, você imagina assim, né? Como se você fosse numa padaria e fosse ver os docinhos, né? Ver os docinhos bonitinhos e ver aquele que tá meio borocochô. Entendi. Qual é que você vai primeiro? Os que estão Bonitinhos, bonitinhos. exato, você vai nesses. Então, essa vitrine, você tem que manter ele sempre impecável, né? Uma boa estrutura, com palavras-chave, uma foto profissional, né? Porque LinkedIn não é rede social, não é Instagram, né? Não é rede para fazer desabafo, que muitos profissionais às vezes acabam fazendo, Falando mal até da empresa que que trabalhou, né? trabalhou, Aí a falando, gente já esbarra na questão de ética, né? sim, várias questões. Né, tenho essa vivência muito de LinkedIn, né? Tanto pro meu profissional quanto no meu trabalho, e eu vejo muito, né? Essas questões de desabafos e nem sempre é pertinente, porque não vai ajudar no seu perfil. Não vai, Não um vai. recrutador não vai olhar para o seu desabafo e vai falar, ai, coitadinho, vamos contratar? Não. Ele vai ficar com medo até, né? Tipo, Então, se passar alguma coisa aqui. dependendo do que a pessoa escrever, exatamente. E tem que, assim, você tem que usar de uma forma estratégica. Qual que é a estratégia? É para recolocação? É para um posicionamento profissional? Né? Qual que é? Então, ter uma boa estrutura, um bom texto, né? Descrito as palavras-chave que todo mundo fala. Cara, precisa ser um empreendedor, né? Hoje, porque você tem que ter
você tem que se apresentar como uma empresa, uma marca, de certa Exato. forma. A empreendedora, ela faz isso, né? Uhum. Você sabe, o Lúcida, ele trabalha justamente isso, reposicionamento ou posicionamento, né? Então, as minhas Uhum. clientes, né? Você sabe, a gente tá ali, você conhece algumas, eu vou reposicionando elas. O que que a gente faz? A gente vai, procura entender o que ela tá fazendo. Depois que eu entendo o que ela faz, vamos fazer uma sessão fotográfica, vamos te reposicionar, vamos pensar na sua imagem, Uhum. tal, vamos pensar na sua comunicação. Será que você não precisa de trabalhar um pouquinho sua oratória, já que a sua empresa está te mandando, o seu negócio está te mandando falar em público? É. Então, acho que tem que ter hoje, o trabalhador, ele precisa ter uma alma empreendedora. Sim, exatamente. Porque a concorrência tá aí, né? Tem muito mais trabalhador, né, do que Do que vagas e oportunidades. oportunidades. Exatamente. Então, lógico que essas questões não é que vai ser né, a questão que vai definir, né, a sua entrada no mercado, mas é um ponto muito importante, né, porque você está cuidando da sua imagem, né? E assim, e tem que ter coerência, né, no que você está descrevendo ali, porque tem um pessoal que também viaja, né? Enfeita demais. Enfeita, né? Descreve assim, de uma forma mirabolante ali, E aí você que tá lá do outro lado, a gente já sabe. A gente já sabe já. Quando enfeita demais, né? Um papo de 5 minutos a gente já percebe, né? Então a questão também, né? Como eu falei, não é só a embalagem e se vender, né? Tem que trazer credibilidade pro que tem ali, né? coerência. Coerência, né? E eu vou fazer até uma analogia aqui, tá? Uma provocação, né? Quando a gente fala de olhar, né? Quando a gente olha para a história, né? A maior marca e a maior mensagem da humanidade, ela foi construída por Jesus Cristo. Então, como que ele construiu? Sem marketing, né? E com 3 pilares, né? Que eu considero importantes: coerência, conexão e legado, né? A coerência Uau! no que ele prega, no que ele No que ele pregava, vive. no que ele exatamente. A conexão genuína com as pessoas, né? Olho no olho, porque quem encontrava com ele, Ele, tipo assim, a mulher querendo chegar perto, ele, para aí, vem cá, né? exato. Verdade. E o legado, né? Que é a autoridade, né? Dele, que vinha dos frutos, né? Não só do título. Ele nem tava pouco se lixando para isso, né? Exato. Então, a vitrine, né, da padaria, como eu falei, ela atrai o recrutador para a conversa. Mas a coerência Ali na hora da entrevista, do olho no é o que olho. sustenta, é o que vai sustentar. Nossa, gente, que delícia! Olha isso. Aí a gente vai virar a torta aqui. E a liderança? Porque agora você falou aqui, né, para a galera que tá se recolocando, tal, você trouxe esses pilares aí importantíssimos. Mas eu, como líder, que hoje como os líderes estão precisando melhorar para ter uma equipe, uma colaboração genuína, né? Porque assim, uma coisa é você querer explorar a sua equipe, então você já dá por hecho que dá por feito, olha eu no espanhol, dá por feito que aí a pessoa é obrigada a ficar até depois do expediente, que não sei o quê, e isso vira uma cultura, né, então, muita Workaholic. cobrança, exato. Em contrapartida, existe aquele lado de que, deu X hora, para tudo, vamos embora, tal. E às vezes 10 minutinhos a mais que você fica ali, ajusta uma coisinha, resolve um monte de coisa para o dia seguinte o trabalho fluir melhor. Nesse momento que se fala muito das escalas 6 por não sei quanto e tal, a gente entende que países que estão mais desenvolvidos que a gente, às vezes eles trabalham até menos, mas é uma produtividade fora da curva que você tem dentro desse horário de trabalho.
E isso só se consegue com uma liderança saudável, com uma comunicação. Como é que os líderes hoje, o que eles precisam fazer para se adaptar a isso e ter bons resultados? Talvez ele não precisa ter uma equipe grande, mas uma equipe enxuta, só que bem funcional. Como é que é isso? Eu acho que a questão principal é ter maturidade, né? Tem líderes que são muito imaturos. Não sabe a questão, né? A gente entra no comportamental. Sim, não tem a maturidade suficiente, assumem o cargo muito cedo, não sabe gerir, não sabe fazer um planejamento de uma equipe, né? Então a equipe acaba totalmente refletindo na equipe, uma equipe desgastada, uma equipe com a saúde mental destruída, e se a equipe está com a saúde mental destruída, como que ela vai produzir? Como que vai performar? Que a grande questão é, performance. Produtividade. Exato. Como que vai, né, produzir e ter performance com a saúde mental acabada? Cansados, esgotados, né? Eu acho que essa é a palavra, esgotados. Cobrados o tempo todo. Então, a liderança imatura, ela faz isso, né? E agora, aí, quando você tem uma liderança madura e uma empresa que tem essa percepção, essa cultura que vem de cima da diretoria, do CEO da empresa, de que precisa cuidar das pessoas, porque as pessoas que fazem a empresa, a engrenagem da empresa. Hoje é importante, no RH hoje, um psicólogo, ele seria importante. É que aí entra na questão, né? O pessoal tem medo de falar com o psicólogo da empresa porque acha que pode ter algum. Mas, assim, esse tratar é só um psicólogo que ajude nas questões pessoais ou estrutura, meios? Como é que funcionaria tudo isso? Porque é bem complexo, né, André? É complexo. É complexo. E assim, ter um psicólogo dentro da empresa não é suficiente. É a questão que eu estou falando aqui, né? A questão de mudar a cultura de cima para baixo, né? Da liderança, da gestão, do CEO da empresa, da diretoria, ter essa percepção de que precisa cuidar das pessoas. Porque se não cuidar, não vai ter produtividade, não vai ter alta performance, né? Preparar essa liderança para assumir o cargo. Os líderes não são preparados para assumir cargo de liderança. É como você falou, dar um feedback, meu Deus, nossa, é um sacrifício. Ou faz de qualquer jeito. Então, né, cadê o preparo? Cadê a estrutura para preparar? Cadê o planejamento? Quantidade de funcionários, né? Empresas que trabalham com estruturas super enxutas, porque eu tenho IA e tenho isso, tenho aquilo. Será que é suficiente? Aí a gente entra na questão das inteligências artificiais. Eu tô assim mergulhada no negócio, tentando entender, e eu percebo muitas vezes que num primeiro momento, uau, que legal, que entrega. Só que quando você vai pedindo, se aprofundando, você percebe que não é tudo isso. É. E ali o capital intelectual, ele vai muito além. Então, como é que a gente vai usar essa questão da inteligência artificial pensando no RH já de agora, né? Mas também de futuro. Como é que a gente direciona isso? É que assim, a inteligência artificial, ela veio para ajudar, para apoiar tarefas repetitivas, né, operacionais, para dar essa questão de otimizar, fazer mais rápido. Automatizações, o que dá para automatizar. Sim. Mas tem que ter o fator humano ali, né? A inteligência artificial, ela não substitui o fator humano, né? Tem que ter a pessoa ali para direcionar, para dar os comandos e tudo mais. Veio para ajudar, não é inimiga, né? Como muitas pessoas pensaram quando surgiu, tipo, vai tomar o meu emprego. Ela não vai tomar o emprego desde que você saiba usar. Aí, se você fica ali fazendo essa atenção, você vai perder. Vai ficar para trás. Vai ficar para trás. Então, precisa saber utilizar. Porque aí chega um jovenzinho da geração Z, antenado. O que você levou uma semana para entregar, ele entrega em um dia. Exatamente.
Então, tá aí a questão de aprendizado contínuo, de estar atualizado nas tecnologias, questão de dados, né, indicadores, análise de dados é muito falado também hoje em dia, né, muitas empresas estão pedindo. Então, a IA ela veio para automatizar, para trazer velocidade, mas ela não vai substituir o fator humano, né? Você falou uma coisa aqui para mim, que o futuro do trabalho será cada vez mais tecnológico, mas continuará profundamente humano. Sim, sim. Esse capital intelectual, porque a gente vai partindo sempre, quando chega essas novidades, sempre tem um excesso, um boom do negócio, né? Então, quando tudo começa a ficar muito igualzinho, né? Principalmente, mas aí a gente já entra para um lado mais da parte de marketing, de criação, né? Quando começa a ficar tudo muito padronizadinho, quem chega ali com uma coisinha diferente, mesmo que não seja esteticamente tão maravilhoso, já faz chama a diferença. atenção, né? É. Aqui no caso, se você tem dentro do seu departamento, no caso, você vai automatizar o máximo de coisas que você puder para você o quê? Justamente lidar melhor com as pessoas, ter mais tempo. Às vezes você ficar ali alimentando uma planilha, Uhum. né? Sistema, né? Sistema. Talvez montar um treinamento aqui pro pessoal, uma roda de conversa, É. você consegue desenvolver coisas mais importantes até. Sim, na minha área eu vejo que veio para essa questão do fator humano e para que o RH passe a ser mais estratégico e menos operacional. Só que para o RH ser mais estratégico e menos operacional, não adianta só ter a IA. Precisa ter outras pessoas também ali atuando, né, para alimentar aquela IA. Porque a gente não pode deixar tudo na mão da IA, né? A palavra final não é da IA, é É nossa. nossa. Então, precisa ter alguém ali para Porque às analisar. vezes o que a IA te entrega, você tem que recusar, desaprovar, Analisar, analisar e fazer exatamente, exatamente, um novo briefing. exato. Aí, a gente pensando para. Vamos pensar hoje, então. Vamos tentar fazer um case aqui, André, ver se você consegue me ajudar. É. Pensando hoje numa empresa que está. Uma empresa jovem e que está começando a formar equipe. Como é que. Porque é complicado, assim, tipo assim, do nada você precisa contratar alguém. Uhum. Só que até então você é uma eu presa. Certo? Sim. E aí você precisa trazer alguém para o time urgente. O Uhum. que você faz primeiro? Primeiro você pensa que cultura você quer, ou você traz a pessoa e vai formando a cultura com a pessoa. Como é que é? É um impasse É até. um impasse, sim, é. Porque quando a gente teve da pandemia para cá, deu um boom, né? De muitas startups, aconteceu exatamente isso. Muitas pessoas mudaram ali saíram do CLT, foram empreender, não sei o quê, e daqui a pouco estava com uma empresa com 50, 100 pessoas e 100 funcionários ali suficiente para dar conta daquilo tudo, né? Então, é um desafio, porque a cultura você vai construindo. Se tem como fazer no mundo ideal, né? Fazer todo a base, Processos. missão, visão e valor. Que ótimo, né? Mas se não tem, precisa começar a montar e a ter esse olhar com a equipe que você vai trazer, né? E já começar a desenhar isso. Não deixar Deus dará e só for pensar nisso quando, né, quando alguma coisa estourar, sei lá, né? Ai, e aí, né, acho que pensando na eu presa ou na eu-keep, começa por mim. Se eu vou fazer isso, tem que começar por mim, né? Exatamente. Aquilo que você falou. Se eu vou estar daqui um tempo, eu vou estar aqui, né, como gerenciando, então, como você disse, tem que vir de cima para baixo. Acho que antes de eu, assim, conforme eu trago alguém, eu tenho que de repente trabalhar as minhas competências. Sim, se preparar. E existe hoje um lugar assim, por exemplo, alguma referência de
de treinamento, ou de curso, ou de, sei lá, imersão, experiência. Hoje, para o próprio, porque com tanta informação, onde eu vou me formar como líder? Lendo livros, o que eu faço? Ah, tem muita coisa hoje em dia, né? Muitas Além de terapia, viu, gente? Além de terapia, exato. Muita terapia. Né? Quem tem a possibilidade, né? Faz uma mentoria também, faz um coach para se desenvolver aí, né, com as habilidades necessárias. Sim, mas também tem os cursos, né? Os cursos livres, as imersões. Tem bastante coisa no mercado hoje em dia que dá para você mergulhar como liderança e aprender, né, a gerir a sua empresa, a gerir pessoas, a autogerenciamento. Se autogerenciar, exato, questão de tempo, né, que é muito importante, planejamento da rotina, das atividades. Tem muitos cursos legais hoje em dia no mercado. Tá, e o processo, então, hoje, aí eu quero recrutar alguém. Aí, o que eu faço? Chamo os amiguinhos e pergunto: olha, você tem alguém que poderia vir trabalhar, né? Mas um caminho ideal, qual que seria? Eu primeiro trabalhar a vaga ou trabalhar a pessoa? Primeiro aí, né? É importante ter um profissional que faça isso, que vai ser mais assertivo na contratação, né? Porque o profissional que faz o recrutamento, ele já sabe como fazer o caminho, analisar perfil, fazer às vezes um DISC ali, né? Uma análise comportamental para entender, vai alinhar com você, por exemplo, que perfil que você quer hoje para sua empresa, né? Porque casa muito, não é só a questão, né? Como a gente falou, o técnico, porque a isso pessoa já até vem dá para preparada. ensinar também. Também, Se a minha empresa, exato. por exemplo, a minha empresa de consultoria, eu preciso trazer alguém para cuidar da minha agenda e coisas ali, vamos supor, administrativo mesmo, né? Desafogar essa parte. Sim. Eu vou explicar para ela como eu quero, o que eu quero. A gente vai pensar tentando construir juntos ali, né? Exato. Então aí acho que vale mais mesmo as competências comportamentais. É aí que pega, né? Tanto que, né, é muito falado, né, que as pessoas, elas são contratadas pelo técnico e demitidas pelo comportamental. Nossa. Porque impacta muito. Então, é importante entender que tipo de perfil comportamental você quer que esteja trabalhando com você. E aí vem a parte também do autoconhecimento. Se eu sei que eu sou assim, eu sou muito, vamos supor, eu sou muito papum. E aí eu não posso trazer uma pessoa muito sensível, muito analítica, porque o analista ele analisa ali, ele vai ter um tempo de resposta maior para as atividades. E o contrário também, eu sou muito analista e tal, e eu quero uma pessoa, a pessoa tá aqui, não, mas o que é para mim fazer? Não, calma, não, mas eu quero saber o que eu vou fazer. Não, vai dar o choque, ou você vai ficar desesperado ou a pessoa vai ficar desesperada. É bem isso que acontece. Nossa. É bem isso que acontece. E no Brasil, né, o perfil do brasileiro é muito assim, né? A maioria do perfil do brasileiro é esse perfil mais executor, comunicador, papum e não sei o quê. Então, quando encontra alguém que tem o perfil oposto, as pessoas até né? Nossa, é estranho. Então, por isso que essa questão do autoconhecimento, né, dos profissionais também, fazer essa autoanálise, entender o seu perfil, quais os pontos fortes e a desenvolver, aonde eu me encaixo, né? Porque quando você sabe o seu perfil, você sabe que numa empresa que tem um dinamismo e eu tenho um perfil analítico, eu vou ficar louco ali dentro. Vai. Entendeu? Então é importante você saber. Tanto para contratar, tanto para. Aí entra essa questão que você falou do estilo de vida de estudar o tempo todo, né? O tempo todo você tem que estar lendo alguma coisa relacionada, entendendo os perfis comportamentais, entendendo um pouco da psicologia que está por trás. Inteligência emocional. Bastante. Para lidar com esse tempo de mudança. Temperamentos. Sim, exatamente. Você entendendo o seu, você começa a analisar o do outro, né? Foi assim que eu comecei. Eu comecei a entender o meu para analisar o do outro.
Então, eu sei os meus pontos, né? E hoje eu sei que eu não sou um ET. Eu entendo. Antes, quando eu não entendia, eu me achava assim, né? Porque eu trabalhava com pessoas muito dinâmicas, muito executoras, comunicadoras. E o meu perfil era mais analítico. Mas todas as pessoas têm a possibilidade de ir se adaptando ao E ambiente, dentro de né? uma empresa, você também precisa daquele perfil analítico. Sim, sim. Você No precisa. lugar certo. No- Exatamente. É. E aí, no caso, o seu perfil hoje, como você identifica o lugar que onde você melhor se desenvolveria dentro? Eu sei que é utopia, porque quando você entra, você vai ter que abraçar o que aparece. Mas hoje, Uhum. assim, aqui eu tô na minha praia. O meu perfil é totalmente voltado para pessoas, para servir, para cuidar de pessoas, Intermediar, intermediar, conflito, fazer todo esse processo. Só que aí com a rotina que operacional. eu fui subindo o meu executor. Então, hoje eu tenho perfis, o que falam perfis opostos juntos. E então eu consigo atuar nessas Nos vertentes. dois. Aham, exato. Porque você tem que ir desenvolvendo, né? Você vê as coisas acontecendo ali, tipo, alguém tem que fazer, não Sim, tem. Então, eu vou fazendo. sim. E analisar, né? Tem que ter a parte de analisar, a parte de se comunicar, tem que ter um pouco de tudo. Quem trabalha na área, principalmente de pessoas, é um pouquinho de tudo. Um pouquinho de todos os perfis, juntos, né? Porque nós todos temos, né? Mas dependendo do momento, um tá um pouco maior do que os outros, né? Costuma ter dentro de RH, assim, hoje, né? Eu sei que você é uma pessoa que está estudando muito, eu imagino que você tem acesso a muitos cases, a muitas pesquisas. É, tem mais. é, deixa eu ver como eu te formulo essa pergunta. Uhum, Hoje por hoje, a nível não sei se a gente conseguiria ter esse parâmetro, se você teria essa resposta, tá? uhum. Mas a gente consegue hoje ver uma evolução ou um baita BOs. BOs tem, assim, como é que a gente dá para ter uma projeção de futuro? Olha, assim, eu vejo que cada vez mais as empresas vão, né? E assim, eu sei que é um pouco especular, mas é para a gente saber também em que ponto a gente está, né, da situação. Sim, eu vejo evolução, né? O lado otimista vê evolução, né? Falando dessa questão, por exemplo, saúde mental era algo que há anos atrás não era nem, né? Nem levado em conta. Nem levado Era em frescura, conta. né? Era frescura, muitas vezes, falta de fé, e lá, que as pessoas, né, falavam. Então, por exemplo, esse olhar, essa questão do início da NR1, por exemplo, né, que traz a questão dos riscos psicossociais agora para dentro das organizações como uma questão de precisa olhar, vai ter fiscalização, e tomara que realmente Hum. tenha. Ai, fala um pouquinho. O que que é? Fala. Não, é verdade. Sim. Porque tá se falando demais, só que, assim, ao mesmo tempo que se fala demais, é muito raso. É, Então, o que que é? é algo que está sendo, eu vejo assim, né? Está sendo construído, porque já era para ter entrado em vigor desde o ano É passado. uma lei, então. Sim, sim, né? Assim, foi incluído, Federal, essa é na uma norma norma. regulamentadora, incluiu a questão dos riscos psicossociais, que é voltado para a saúde mental, nos documentos obrigatórios das empresas, né? No PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Risco das Empresas, para realmente as empresas fazerem esse levantamento de riscos, né? Quais são os fatores de riscos hoje para a saúde mental dos meus colaboradores, Certo. né? E aí entrou em vigor agora, esse ano em maio, né? Agora em julho, parece que o STF barrou a questão das multas, então
postergou aí por mais 90 dias, então vamos ver o que que vai acontecer. Então, assim, é algo que está sendo modulado. Eu olho, assim, com um olhar otimista, né? Porque que bom que estão sendo falado sobre saúde mental, que bom que agora vai ter fiscalização para as empresas que não estão cuidando da saúde mental dos seus colaboradores. Então, a empresa precisa estruturar, levantar os riscos, documentar, Preparar o RH. preparar, e aí não é só questão de RH, o RH vai fazer muita coisa, sem dúvida, né? Mas é como eu falei, é a mudança Envolve tudo. de cultura, de diretoria, de CEO, lideranças, preparar essas lideranças para, né, identificar colaboradores, saber como agir se um colaborador tiver uma crise de ansiedade, por exemplo, chegar num burnout, e também para se evitar, né? Acho que a questão é o grande fator é A prevenção. a prevenção. A prevenção. Então, não é mudança não é RH e liderança que vai fazer o papel sozinho. É mudança de cultura interna. E que talvez a gente vai levar uns anos, Vai. bem anos aí, para poder colher os primeiros frutos. Exato, E exatamente. estamos falando de Brasil, né? Exato. E Então, a é gente- luta, é É luta. luta, é uma luta travada. É luta. Eu penso aqui também, nem sei como a gente está de tempo, mas ó, tá vendo? Para mim já daqui a pouco a gente já tá, mas vamos tentar trazer a questão da maternidade hoje. Ainda é um problema dentro das empresas ou já também a gente a gente já tá passando esse problema? E como é que é? Hoje ainda, tipo, se perguntam, tipo, numa entrevista, você é obrigada a perguntar pra pessoa, tipo assim, ai, você pretende ser mãe? É um absurdo, né? É um absurdo, mas eu já passei por isso, tipo, exatamente esse tipo de pergunta. Então, assim, eu vejo assim que teve uma evolução muito grande nesse olhar da maternidade, da mãe. Tem muitas empresas que têm estrutura, que prolongam a licença maternidade, que tem até, às vezes, um espaço para a mãe levar o bebê para amamentar, né? Ter o tempo ali de amamentação e tudo mais. Mas tem um caminho aí a percorrer, porque tem empresas que não. A mãe sai de licença, volta, fica um mês e é mandada embora. Porque assim, é difícil, eu entendo que hoje no Brasil, a gente vai entrando em outros temas, hoje no Brasil contratar é caro. Sim. Né? Porque não é o que você paga ali, Uhum. é o que você paga por trás de tudo isso e contratar, descontratar, é tudo muito caro. Eu até tento, né, fazendo de advogada do diabo, né, eu até tento me colocar uma empresa pequena, onde os recursos são bem escassos, o líder ele tem que saber como gerenciar e tal, e aí ele vai contratar. É um assunto pele-agudo, mas, gente, É um desafio. é século XXI, né? A gente. Pois é. Ou a maternidade é uma benção ou não, é? Exato. Exatamente. Exatamente. Então, essa questão desse olhar. Para pequenas empresas, é mais delicado, né? Justamente por esse fato. Para empresas maiores, já tem uma estrutura, já tem quem possa substituir, né? Às vezes internamente, ou não, ou contrata, né? Para cobrir ali porque o período. dependendo, né? Você reduz a jornada dela, traz alguém, Pois é. vai, né? A fase que a criança é pequena, tudo mas é que às vezes não dá para ter esse um trabalho. É aquela coisa. Por enquanto, estamos trabalhando com seres humanos dentro da empresa. Temos que tratar as pessoas como pessoas, né? Então, a pessoa pode, em algum momento, engravidar. E aí? É interessante que uma vez eu indiquei para uma vaga uma menina de 19 anos, 18 para 19. Eu indiquei ela para uma vaga
E ela foi muito bem nas entrevistas e tal, e o pessoal super falou, aí a pessoa que falou, Alice, mandou uma menina porreta. É que chegou no funil, na fase final, ela ficou com uma pessoa já mais velha, com algumas habilidades, competências a mais, né? Uhum. Já, né? E aí a empresa ficou, o que a empresa ia decidir em 3 dias, eles ficaram mais de uma semana. E ela quase foi contratada. E eu acompanhando nos bastidores, porque quem estava fazendo a seleção, que estava ali em volta, tudo era né, a pessoa que eu conhecia. E eu falei, ó, tô te mandando, coloca aí no processo, mas assim, ela tem isso, tem aquilo e tal. E a menina foi, por conta dela, ela foi, e chegou nesse final. E ela falou, cara, eles estão demorando para decidir, porque realmente eles estão entre essa pessoa e ela. E bom, conclusão, contrataram a outra pessoa. E 1 mês e meio depois, essa menina estava grávida. Nossa. Você imagina. Então, tipo assim, como é que vai prever? Porque ela quase foi contratada, você entende? Uhum. Ah, não tem como prever, né? É essa questão do E perfil mesmo. E qual que foi o problema com a outra? Que ela tinha 30 e poucos anos, estava casada há 5 anos, e ela deixou muito claro na mesa que, tipo assim, sim, em algum momento a gente vai ter um filho. Ah, agora não, então, a gente tá pensando, daqui 1 ano, não sei o quê. Ela foi muito sincera. E eles estavam entre ela e a jovem, e a novinha ali de 18 e poucos anos, super competente, estudando, tal, tal, tal. Então, tipo assim, essa aqui já quer ter filho, essa aqui não. Esse foi o impasse na mesa. Qual foi a surpresa? Que depois eu liguei pra essa minha amiga, eu falei assim, amiga, deixa eu te contar. Contratou a mulher aí, tá indo bem. Nossa, ele foi muito bom e tal, mas eu acho que a menina também ia mandar bem. Eu falei, então, a menina tá grávida, tá? Fala pra eles. Caraca. Porque É. como é que você vai prever? Não tem como prever. Não tem. É realmente analisar ali, identificar o perfil que você vai E tá trazer. preparado, porque assim é a vida. Hoje a gente tem empresas que já dá até uma licença maior para os pais, né? Eu achei isso Sim, também. fantástico, Exato. né? Empresas Esse suporte para nos primeiros para no primeiro pais que mês ali. adotam também. Olha que Isso é muito maravilha. legal. A gente vê muito isso em organizações já, para pais que Genial. adotam. Ó, É. Gustavo já mostrou pra nós que falta só 5 minutos, tá? Tá vendo? Falei pra você que o negócio flui aqui de um Voou. jeito. Obrigada. É. Obrigada. Eu acho que 3 minutos. Eu vou agradecer mesmo de coração. A gente tem umas pérolas aqui, então vai ser muito bom esse vídeo aqui, vai ajudar muitas pessoas. Eu gosto de Bom. encerrar, esses 3 últimos minutos são seus. Você tem a câmera ali, fala seu arroba, o que você quiser deixar, alguma mensagem, alguma reflexão, uma consideração final, é seu esse finalzinho. E mais uma vez, obrigada mesmo por estar aqui com a gente. Foi muito bom. Você vai voltar que a gente vai falar mais. Eu que agradeço. Muito obrigada. Vou deixar aqui, né, meu LinkedIn. Ai, Então, chique. Andréia Mello, Mello com 2 L's, Andréia Mello. Quem tiver alguma dúvida, quiser algum apoio na carreira, eu fico à disposição. E mais uma vez agradecer pelo convite, pelo espaço. E obrigada por dar voz, né, uma profissional de recursos humanos, esses profissionais que muitas vezes trabalham, né, muito solitário, né, e a gente sabe que a maioria deles são profissionais como eu, que são, né, lutam, correm atrás, vestem a camisa, e que bom que eu pude ter a oportunidade de falar um pouquinho aqui, espero ter de alguma forma ajudado. Com certeza. E deixo aqui essa questão da reflexão de cuidado, né? Cuide de você, cuide da sua saúde mental, se aperfeiçoe, né? Busque sempre estar antenado com o que está acontecendo no mercado, independente do seu momento de carreira. Cuide da sua família, que é seu bem mais precioso. Nenhuma organização não coloque em cima da sua família, em cima de você. E analise bem sempre as propostas e os ambientes, né? Para que não te adoeça, né? E se estiver em um ambiente assim, analise e comece a fazer o movimento de saída, que é a melhor coisa que você pode fazer por você. É isso aí, gente. Obrigada. Obrigada, obrigada.